Sabe, existem umas partes da Bíblia, como as genealogias, que à primeira vista podem parecer só longas listas de nomes, né? Uma leitura que parece meio obrigatória, talvez até um pouco seca. Mas e se por trás desses nomes todos, na verdade, se escondessem verdadeiros tesouros? É uma sensação bem comum, não é? Abrir o livro de Crônicas e dar de cara com um capítulo atrás de capítulo de Fulano gerou Cicrano. É fácil os olhos cansarem e a gente começa a se perguntar, tá, mas qual o sentido disso tudo? Mas e se essas listas não forem um obstáculo e sim um mapa? Isso mesmo, um mapa do tesouro que nos leva a histórias incríveis de coragem, de tragédia e de muita esperança. Escolhidas a dedo por um autor que tinha a missão de inspirar toda uma nação. É exatamente essa jornada que a gente começa hoje. Então, para começar, vamos dar vida a esses registros tão antigos. Vamos olhar por trás dos nomes para descobrir o que o texto realmente nos conta sobre quem eram essas pessoas. O texto não se limita a só jogar nomes. Ele dá pistas, adjetivos, que mostram o caráter e o legado de cada um. As palavras que são usadas para descrever esses homens pintam um retrato de uma sociedade que valorizava muito mais do que só a linhagem de sangue. Olha só que interessante. Não eram nomes aleatórios numa lista. Eram registros de líderes da comunidade, guerreiros valentes, defensores de suas famílias. Essa ênfase toda na força e na coragem mostra o que era mais importante naquela cultura: estar pronto para proteger o povo e a fé. Mas, como em toda boa história, junto com a força, também vem a fragilidade. O cronista, de repente, faz uma pausa na lista para contar uma história de cortar o coração, mostrando que até os mais valentes enfrentam a dor. Tenta imaginar a cena. Um patriarca, um líder, de luto profundo pela perda trágica dos filhos. E a comunidade não o abandona. Pelo contrário, todos se reúnem para consolar ele. Isso aqui não é só um registro genealógico, gente. É um flash da vida real, da dor e do poder que o apoio da comunidade tem. E a profundidade dessa dor fica gravada na própria linhagem da família. O nome do próximo filho, Berias, que quer dizer porque as coisas iam mal em sua casa, se tornou uma memória viva da tragédia, um lembrete constante do sofrimento que eles passaram. Bom, saindo dessa história de dor pessoal, a narrativa cresce e vai para a arena política e espiritual. O foco agora se volta para a tribo de Benjamim, a linhagem que daria a Israel o seu primeiro e, bem controverso, rei. E aqui o texto nos joga um quebra-cabeça. O capítulo 7 lista a genealogia de Benjamim e logo em seguida o capítulo 8 faz tudo de novo. Por que repetir? Será que o escriba errou? Não. O autor estava sendo muito inteligente aqui. O cronista estava, na verdade, fazendo uma distinção teológica importantíssima para os seus leitores. Ele estava separando quem se afastou do centro de adoração em Jerusalém, se aliando ao Reino do Norte, daqueles que continuaram fiéis. É uma história sobre lealdade dividida e as consequências que isso trouxe para a identidade de um povo. E mesmo dentro da linhagem que era considerada leal, a gente encontra a história de Saaraim. A vida dele funciona como um microcosmo do perigo de se misturar com culturas que tinham valores totalmente conflitantes com a aliança de Israel. A jornada dele mostra um padrão perigoso. Começa com uma mudança geográfica para uma terra estranha, depois leva uma ruptura familiar com o divórcio das esposas israelitas e termina com a criação de uma nova família num contexto totalmente diferente. É um alerta bem claro sobre como a mistura de princípios pode levar a um abandono gradual da fé. Depois dessas histórias de tragédia e de advertência, o tom da narrativa muda completamente. Ela sai do passado e se volta para um futuro de esperança e reconstrução. Nesse ponto, a genealogia ganha um propósito totalmente novo. Não é só para registrar quem viveu, mas para documentar quem voltou do exílio na Babilônia. É tipo uma lista de chamada para a restauração de uma nação inteira, o projeto de um novo começo. E esse retorno não foi uma bagunça, não. Foi um movimento super intencional e organizado. Cada pessoa, cada família tinha um papel a cumprir na reconstrução da vida cívica e religiosa em Jerusalém, com o templo restaurado sendo o coração pulsante de tudo. A sociedade foi toda reestruturada em torno do serviço sagrado. Sacerdotes, levitas, porteiros, até os cantores, todo mundo tinha uma função vital. E essa menção de adoração contínua, dia e noite, mostra que o centro dessa nova comunidade era a sua conexão ininterrupta com Deus. Então, a gente chega ao ponto crucial. Como é que tudo isso se conecta com os nossos dias? Por que dedicar tempo a essas genealogias tão antigas?
A ponte entre o mundo deles e o nosso é construída em cima das batalhas que eles lutaram e as que nós lutamos hoje. Embora as armas e os inimigos pareçam diferentes, a essência do conflito, no fundo, continua a mesma. Eles lutavam com espadas e escudos por um lar físico, por cidades. Hoje, segundo as fontes, a gente enfrenta uma guerra espiritual constante. A luta é a mesma, entre o bem e o mal, só a arena que mudou. Lembram daquelas descrições lá do capítulo 7? Homens valentes, corajosos, chefes de família? Elas não são só relíquias da história. São um chamado para a ação no presente. Coragem espiritual, fidelidade aos princípios e o apoio da comunidade são tão vitais agora quanto eram para eles naquela época. E a grande promessa é que essa batalha não se luta sozinho. Essa promessa, que é destacada nas fontes, valia para eles e continua sendo uma fonte de força para quem encara os desafios de hoje. Que Deus estará com aqueles que são fortes e corajosos. E assim, o quadro todo se revela. Essas genealogias são um tecido de histórias humanas, de avisos divinos e, acima de tudo, um testemunho da fidelidade de Deus em restaurar seu povo. No fim das contas, tudo se resume a uma palavra: legado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Que tipo de legado estamos construindo? Se a nossa história fosse escrita hoje, que relatos de fidelidade, coragem e esperança seriam contados sobre nós? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.